Indo às boas práticas aqui tradicionais, informamos que estamos gravando. Estamos de volta aí após um breve e pequeno recesso, mas enfim, não tão pequeno ao ponto de não permitir que dessemos uma oxigenada e uma recarregada nas baterias. Então, estando de volta, sexta-feira, como disse, a nossa sexta GSO, o assunto que nos traz aqui toda sexta-feira pela manhã é sistemas operacionais. E também, como sempre fazemos, né, no início de cada aula, antes de continuarmos aqui com o conteúdo, a gente dá uma relembrada, né, nos tópicos anteriores, para que a gente possa relembrar o caminho percorrido até este momento, né? Então, iniciamos aqui falando sobre o conceito de sistema operacional, né, o que é um sistema operacional, para que ele serve, comentamos sobre algumas características internas do funcionamento do sistema operacional, porque, como eu sempre gosto de frisar, logo no início dos nossos trabalhos, né, é procurar diferenciar, né, a área de conhecimento de quem usa a tecnologia e de quem desenvolve, estuda, trabalha com tecnologia. São áreas de abordagem e conhecimento diferentes, né? Apenas saber usar não basta para nós, né? Nós temos que saber como funciona. Então, nós demos uma passada também no funcionamento interno aqui, né? Falamos sobre a parte de núcleo do sistema operacional, falamos sobre o shell, comentamos também sobre versão. Depois, avançamos para a parte de gerenciamento, né, de processos, que é como o sistema operacional se comunica com o processador e gerencia esse funcionamento, né, entre cada clique que você dá com o mouse aqui num computador, ou cada toque na tela, aí com o Android, qual é a mágica que acontece internamente que retorna resultado para vocês. Então, nós vimos aí gerenciamento de processos, vimos gerenciamento de arquivos, tudo isso é parte interna, tá, pessoal? Acontece por trás dos bastidores. Falamos sobre gerenciamento de memória e também sobre como o sistema operacional, ele monitora, gerencia, permite que vocês possam utilizar os chamados periféricos, né, que é tudo aquilo que fica na periferia, no entorno do computador, do dispositivo computacional, o mouse, teclado, um fone de ouvido, um joystick para quem gosta de jogos, para quem, enfim, uma impressora, tudo isso são chamados periféricos, né? Todos aqueles dispositivos que fazem parte aqui garantem funcionalidade, trazem alternativas de uso, e tudo isso é gerenciado pelo sistema operacional. Então, nós caminhamos nessa rota, né? Esse foi o caminho que nós traçamos e estamos seguindo. E para hoje, vamos adentrar aqui numa parte não muito complicada, é parte simples, que a grande maioria já deve ter tido aí a necessidade, né, não vou dizer possibilidade, né, a necessidade de entrar nas configurações do seu sistema operacional, e para quem atentou aí a chamada da aula, eu direcionei, especifiquei sistema operacional Windows, né? Até a aula de hoje, né, até a nossa última aula, nós falamos sobre conceitos de um modo geral que valem para vários sistemas operacionais. E alguns pontos a gente direciona aqui especificamente para o Windows. Nesse caso aqui, por que o Windows, professor? Porque, querendo ou não, né, gostemos ou não, e eu não tenho absolutamente nada contra o Windows, né, o sistema operacional para desktop, computadores pessoais, que tem aí praticamente 95% do mercado, é praticamente uma hegemonia, né? É o sistema operacional mais utilizado, mais popular, assim como no universo dos dispositivos móveis, o Android, ele reina absolutamente, né? Ele, digamos assim, é um grande monarca aí dos sistemas operacionais para dispositivos móveis. Então, são os dois parâmetros que a gente acaba adotando aqui, o Windows para computador e o Android para smartphone. E hoje, vamos falar sobre as configurações do Windows. Algo simples, algo até certo ponto intuitivo, mas que algumas questões aqui merecem um pouquinho de atenção, senão causamos problema no funcionamento e na continuidade desse funcionamento. Perfeito? Como de costume, vou compartilhar minha tela aqui para poder trazer para vocês aqui algumas amostras das configurações do Windows e se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui para que eu possa estar esclarecendo, por favor. Vamos lá, compartilhando a tela com vocês.
Bom, primeiramente, como já disse, né, eu tenho certeza que a grande maioria aqui já deve ter tido alguma necessidade para acessar as configurações do Windows. E por que eu estou me referindo a necessidades, né, e não a possibilidades? Pelo seguinte, tem algumas questões em relação à configuração que você só vai mexer se for preciso, necessário. Se você não tiver o que fazer, arrume, mas não vá mexer nas configurações em vão, né? Não é algo para se fazer por hobby. Você faz quando precisa. Vamos lá. Botão aqui de iniciar, o íconezinho da engrenagem, configurações, como disse, algo extremamente simples. E dei um print nesta tela aqui, ó, das configurações e deixei aí na postagem como roteiro da aula de hoje, né? E, enfim, como disse, isso aqui é algo muito simples, na grande maioria dos casos, mas que se for para mexer sem conhecimento, né, e sem necessidade, você vai arrumar um problema aonde não existe, né? Então, como disse, nós acessamos, né, adentramos, exploramos as configurações do Windows quando é necessário. Quando não é necessário, deixa como está, né? Outra coisa importante pontuar aqui, né, comentamos com vocês nas aulas anteriores sobre versões do Windows, né? Então, assim, todas as versões possuem as suas configurações da mesma maneira. De um modo geral, digamos assim, as configurações meio que são padrões, né? Mas à medida que as versões foram evoluindo, algumas implementações foram feitas. Então, obviamente, alguns recursos de configuração que nós encontramos no Windows 10 não encontraríamos na versão do Windows 95, de praticamente duas décadas atrás, 3 décadas atrás quase, né? Então, é natural que não haja esse padrão de identidade, né? Porque à medida que a tecnologia evolui, os recursos vão sendo implementados e algumas questões mudam, tudo bem? Mas, de um modo geral, o que se faz dentro das configurações de um sistema operacional? O nome já diz, você ajusta o funcionamento do próprio sistema e de características de dispositivos que estejam conectados a ele. Esse é o objetivo das configurações. E aí tem um ponto de partida, que eu deixo muito claro nessas aulas aqui, né? O sistema operacional Windows, focando no Windows agora, tá? Porque estou aqui mostrando as configurações do Windows, Microsoft.Windows 10. A versão que eu tenho aqui, eu tenho a versão, aliás, a versão 10 na edição Home Basic, né? O que difere, professora, uma edição de outra, né? São os pacotes que ele permite, pacotes de execução, são o conjunto de recursos que ele te oferece. Então, vamos lá. Na versão 10, o Windows possui a edição Home Basic, que é a versão básica, tem a versão educacional, education, né, que provavelmente quem esteja utilizando o Windows agora, nesse momento aqui entre nós, aqui vocês aí, né, através da parceria Centro Paulo Souza, Microsoft, vocês têm direito a acessar a Microsoft Store e baixar, né, o Office, baixar também o Windows 10, e a versão que vocês têm acesso é a versão Education, que é direcionada a estudantes para essa parceria em nível mundial que a Microsoft oferece, né, para escolas, universidades, né? E uma pergunta, né? Por que será que a Microsoft faz isso, hein? Qual é a ideia da Microsoft em criar parcerias com instituições educacionais, acadêmicas? Alguém saberia responder esta pergunta? Vou até voltar aí para a sala, para que vocês não adormeçam, né? E vou aqui rapidinho parar o compartilhamento só para fazer essa pergunta, porque eu gosto de incomodar, né? Como disse, deixa eu abrir aqui configurar a tela novamente. Alguém faz alguma ideia de por que a Microsoft tem essa parceria? Qual é o propósito que, digamos assim, norteia a Microsoft em uma parceria com escolas, universidades, e não é em nível Brasil, isso é no mundo todo, tá ok? Alguém se arriscaria aí pelo chat a mandar um chute?
Reinaldo, Maiara, Larissa, Luiz, Beatriz. O meu chute é, além de ganhar dinheiro, também ajudar os outros alunos a ter uma profissão, um estudo melhor através do aplicativo Teams, né? Sei lá, esse é o meu chute. Sei lá. Tá ok, Reinaldo. Alguém concorda, discorda? Acrescenta aí na análise do Reinaldo em relação ao porquê ou qual o objetivo ou qual o intuito da Microsoft com essa iniciativa em nível mundial. Ela é uma instituição filantrópica, ela faz, digamos assim, caridade tecnológica pelo mundo. O que vocês acham aí? Bom, deixa eu ver o chat aqui, porque eu não estou conseguindo acompanhar direitinho. Tem a resposta do Luiz aqui. Ó, somando as duas respostas, a do Luiz e a do Reinaldo, a gente encontra um sentido que realmente se conecta com essa proposta maior, né? O Reinaldo acabou de explanar verbalmente aqui o que ele entende com essa iniciativa da Microsoft, e o Luiz coloca aqui no chat que acha que também pode ser para divulgar os aplicativos da empresa. Os dois responderam de forma que se complementam, né? Então, vamos lá, só para a gente contar um pouquinho dessa história aí, né? Primeiramente, a Microsoft, ela é referência em desenvolvimento de software, né? Então, o sistema operacional sempre foi a essência, a gênese da Microsoft, né? E vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, do antagonista do Windows, né, da Microsoft em relação a sistemas operacionais, que é o chamado Linux. Já ouviram falar do Linux, né? Nós vamos ter o Linux aqui dentro do curso, né? O que é o Linux? Da mesma maneira que o Windows, o Linux também é um sistema operacional. Só que eles têm filosofias diferentes, né? A Microsoft, quando desenvolveu o Windows, né, e assim, nós não entramos nesse detalhe histórico aqui, né, inclusive eu sugeri apenas que vocês assistissem, né, o filme que conta a história da Microsoft, da Apple, aonde surge ali uma narrativa que conta o surgimento do Windows, né, inclusive isso aqui cabe até para a gente parar uma hora dessas e assistir isso aqui em aula. É que o tempo da nossa aula acho que até dá, mas teríamos que acordar cedo, realmente começar às 8, para dar tempo de terminar até às 10 e fazermos um bate-papo a respeito. Que ali é interessante ver a história da Microsoft, que se confunde um pouquinho com a história do Windows e impulsiona verdadeiramente a história da tecnologia e da microinformática de um modo geral. Né? Eu não estou aqui tecendo homenagens ao Bill Gates nem à Microsoft, porque seria interessante nós termos essa análise histórica através do filme que conta esse processo. E independente de questões comerciais, éticas e empresariais, nós temos que entender que esse processo de praticamente 20, 30 anos justifica o que nós estamos fazendo neste exato momento. Se estou aqui numa aula remota, continuando um curso, né, durante uma pandemia, cursos de tecnologia, que hoje são um dos cursos mais procurados no mundo, isto ocorre por quê? Porque a tecnologia é algo que é popular hoje, e se tornou assim devido à popularização dos seus dispositivos. E uma das coisas que mais impactaram nessa popularização e nessa difusão da microinformática foi a Microsoft juntamente com o Windows, que independente de ele ser bom ou ser ruim, ser falho ou ser completo, ele é muito fácil de usar. Isso popularizou e muito a microinformática, mas, entretanto, todavia, surgiu, em um determinado momento, né, uma mente pensante que pensou em fazer algo diferente, né? Vamos lá. Eu tenho qual alternativa ou quais alternativas de sistema operacional hoje para desktop? Hoje não, né? Há 20 anos atrás, né? Tirando o Windows, que já era ali, digamos assim, uma grande novidade e trazia algo muito diferente para o mercado, não tínhamos nada de alternativa para isso. E aí, um estudante universitário finlandês chamado Linus Torvalds, daí o nome Linux, né? E por isso que o Linux tem o ícone de um pinguim, porque na Finlândia temos pinguins, um país frio, infernalmente frio. E aí o ícone do Linux é um pinguim.
idealizado por Linus Torvalds, e ele pensou algo diferente. Bom, se existe hoje um sistema operacional muito popular e difundido, pertencente, né, com a patente de registro de uma empresa chamada Microsoft, eu vou criar um que seja gratuito. Vou agrupar aí uma ordem de dissidentes, digamos assim, dissidentes entre aspas, né, que pensam diferente, e vamos criar uma alternativa para, digamos assim, não digo competir, mas para fazer um antagonismo, né? Se a Microsoft oferece uma solução proprietária paga, onde você tem que comprar uma licença de uso para utilizar, nós vamos criar uma alternativa que seja gratuita. E aí, esses idealizadores aí, né, liderados por Linus Torvalds, criaram o chamado Linux, que veio com essa proposta de criar um sistema operacional também muito bom, mas de cunho gratuito, código-fonte aberto, onde qualquer pessoa no planeta Terra ou fora dele pode acessar o seu código-fonte, fazer modificações, implementações e distribuir isso gratuitamente ou não, né? Software livre é considerado livre porque ele permite a sua alteração e o acesso ao seu núcleo, né, que é o código-fonte. E não precisa ser grátis, mas no caso do Linux, várias versões são gratuitas. E mesmo assim, a Microsoft continua liderando, né? Mesmo tendo um sistema operacional, entre aspas, gratuito, né? Que é o Linux, muito estável, muito bom, mas o mercado, ele continua 90% mais, né? Praticamente 95% da Microsoft. E isso ocorre justamente, agora fechando um link, né? E represando o nosso raciocínio aqui, justamente por iniciativas como essa. Porque todas as vezes que você cria essas parcerias e instituições que formam conhecimento, ponto de vista e desenvolverão soluções no futuro sobre a sua plataforma, isso é uma garantia de continuidade. É quase que um darwinismo digital. Lembram de Charles Darwin? Toda espécie que não se adaptar e evoluir entrará em extinção. O que a Microsoft faz, como sempre fez desde o início da sua criação, é estar sempre um passo à frente. Ela procura perceber o momento em que ela está, projetar o amanhã e falar, peraí, deixa eu me colocar com evidência para que eu não dê margem para que a concorrência realmente faça frente a nós, e não faz. Né? Porque por melhor que seja o Linux, que é um sistema operacional muito bom, no segmento de servidores corporativos ele consegue bater de frente com a Microsoft, sim, mas no uso de computadores pessoal, né, os chamados PCs, a Microsoft domina, e justamente por isso. Se eu estou fechando parcerias há mais de uma década, né, ou quase duas, com instituições de ensino em nível acadêmico escolar, eu estou garantindo que as cabeças e mentalidades que sairão dali estarão diretamente conectadas à nossa plataforma. Isso garante uma continuidade, ou seja, assim a Microsoft perpetua a continuidade da sua espécie. E aí está explicado o objetivo destas parcerias, que isso não é ruim, muito bom. Vamos aproveitar esse tipo de iniciativa, fazer um bom uso disso e continuar usufruindo aí desses recursos da Microsoft, que já foram até mais amplos para nós, tá? Eu acho que eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas quando essa parceria surgiu, em 2006, nós tivemos ali por volta de, vamos lá, 2006, não, isso foi 2006, por volta de 2007, 2008, a facilidade, porque eles forneciam muito mais abertura, tá, gente? Mas, infelizmente, a garotada não contribuiu, né? Eu tinha que, de vez em quando, chamar a atenção de alguns alunos, não, isso há muitos anos atrás, que ficavam vendendo licença do Windows no Mercado Livre. Pegavam de graça na Microsoft Store e vendia no Mercado Livre. E esse tipo de iniciativa fez com que a Microsoft também desse uma certa enrijecida, e hoje o controle é muito maior em relação à funcionalidade e o acesso, tanto é que nesse momento agora eu não estou usando o sistema operacional da Microsoft na parceria, porque as minhas licenças já foram todas usadas. Eu tenho aqui um notebook, um outro notebook e um computador que está parado, então as minhas instalações ficaram ali. O que eu estou usando nesse momento com vocês, que eu não gosto dela, né, que é a versão Home, ela já veio disponível no notebook quando eu comprei. E eu pretendo
migrar para a versão profissional o mais rápido possível, porque até para uma aula como essa me atrapalham. Porque eu não consigo acessar aqui na versão Home, e aí já entrando no assunto de hoje, as configurações que eu tenho acesso para mostrar para vocês na versão Home não são tão amplas quanto as disponíveis nas versões profissional, nas versões mais completas, tudo bem? Então, fica aqui apenas esse registro do porquê, né, desta iniciativa, digamos assim, não apenas, não vou dizer que seja uma questão de filantropia, não é isso, nem de empatia da Microsoft, mas uma questão também estratégica, né, que ajuda a Microsoft e também nos ajuda muito. Então, vamos lá, voltando aqui para o compartilhamento da tela, histórias e justificativas à parte, voltemos aqui para as configurações. Opa, peraí, Beatriz, deixa eu dar uma olhada aqui. Não está conseguindo acessar a aula aí? Peraí, deixa eu dar um ESC aqui. Faz o seguinte, eu vou copiar o link aqui para a reunião e deixar aqui, vocês podem compartilhar com eles aqui. Vamos copiar o link da reunião. Ó, eu vou colocar aqui o link no próprio chat. Aí vocês podem compartilhar aí com os colegas. Agora, se eu conseguisse saber quem são os colegas, eu posso adicioná-los de novamente à turma. Não, a essa altura, nós estamos aqui por volta de praticamente final já de abril, né? Todos vocês estão cadastrados, né? Então, na sala aqui. Então, não entendi como é que não estão entrando, mas acontece sim, de vez em quando, tem algumas instabilidades aqui no Teams e a gente tem esses probleminhas, né? Por gentileza, né? Não sei se o representante de sala está aqui, mas se vocês puderem compartilhar o link com a turma aí que não está conseguindo acessar, depois eu verifico o que houve aqui. Eu estou vendo no WhatsApp aqui, professor, é o Guilherme Mendes. Guilherme Mendes tá falando que o canal foi excluído. O Brunão, que é o nome do WhatsApp dele. Esses que não estão conseguindo. Então, Reinaldo, eu não excluí as turmas, né? Na verdade, eu simplesmente desabilitei, porque assim, como eu estou sozinho, sem professor da divisão, então fica somente essa que tem todos cadastrados, mas de vez em quando, sim, tem essas inconsistências. Só pedir o seguinte, tomem cuidado quando vocês compartilharem o link aí no grupo do WhatsApp, porque quando vocês compartilham o link pelo WhatsApp e os colegas entram pelo WhatsApp, a plataforma Teams não registra a entrada, tá? E aí é como se não tivessem aqui. Ou melhor, né, é estranho explicar isso, mas é como se vocês estivessem assistindo aula, numa aula física, só que do lado de fora da sala. Para que o Teams relacione, né, identifique o acesso de vocês, o acesso tem que ser feito pela própria Microsoft. Quando vocês usam um link através do WhatsApp, ele não reconhece essa entrada pelo WhatsApp, viu? Mas, de qualquer maneira, para mim aqui não é problema, porque eu faço sempre a chamada através do formulário aqui que eu deixo depois. Mas isso, em alguns professores que usam os insights da plataforma para registrar a presença também, isso complica um pouquinho, porque, repito, quando vocês entram por outro acesso, ele não marca a presença aqui na plataforma. O pessoal entrou aí, que estava tentando conseguir o acesso? Bom dia, Guilherme, tudo bem? Guilherme Mendes. Beatriz e Reinaldo, obrigado pelo apoio aí, tá ok? O link está aqui. Vou voltando aqui para o nosso assunto, vou compartilhar a tela de novo, e para quem está chegando agora, estamos falando... Oi, pois não, quer falar alguma coisa? Desculpa estar interrompendo aí. Então, tá dando para assistir a aula do senhor, a única coisa que não está dando para fazer é ver o chat. Eu não consigo escrever e nem mandar mensagem para o senhor, sabe? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar você nessa turma, aproveitar que eu estou sozinho, e quando nós estamos em divisão, né, tem aulas, acredito eu, que vocês têm, que são 2 professores, né? Aqui em GSO também seremos 2, eu e o professor Marcelo, mas o professor Marcelo está num projeto, que ele é coordenador de curso, né, e nesse momento ele não está nessa aula comigo, então eu fiquei sozinho, então não tem por que usar 2 turmas, né?
Então, eu ocultei a outra turma, e essa turma que está aqui, em tese, deveriam estar todos vocês, porque automaticamente a secretaria faz esse processo de colocar todos numa sala só, para que o professor não precise depois, para fazer chamada, abrir 2 turmas, para passagem de notas, ter que abrir 2, e fica muito chato isso, é meio redundante, né? Então, eu vou cadastrar você aqui, e só um minutinho que eu já retorno, tá? Estou por aqui, só vou fazer esse cadastro aqui, o teu cadastro na turma. E, por favor, pessoal, aqueles que porventura tiverem o mesmo problema, nos informem, tá? Que é só eu cadastrar aqui na hora, que isso já se resolve. Eu acrescento aqui. O problema de não ver o chat, é? Exatamente. Porque o que acontece? Provavelmente vocês estejam de uma outra turma. Aqui tem turma A e turma B, mas como eu disse, nessa turma aqui, ó, GSO1, sem a definição de grupo A e grupo B, tinham que estar todos. Isso já é um trabalho feito pela própria secretaria. Mas quando não está, a gente acrescenta. Então, eu vou colocando vocês aqui. Só que deu uma travadinha aqui no gerenciamento aqui. Peraí que eu vou... Gerenciar equipes, vamos lá, adicionar membro. Realmente, Guilherme, você não estava adicionado aqui, não. Ó, acabei de adicionar você. Beleza. Deixa eu retornar aqui para a sala. Você também, Reinaldo, não está aqui, não está conseguindo acessar o chat? Não. Perfeito, então vamos lá, deixa eu... Reinaldo, peraí só um minutinho que eu já localizo aqui seus dados aqui. Copiei, vamos fazer o mesmo procedimento aqui. Fazemos isso uma única vez e resolve, gente. Gerenciando, adiciona aqui. Pronto, tanto o Reinaldo quanto o Guilherme foram adicionados. Pessoal, por acaso, testem aqui o chat. Se vocês não conseguirem digitar ainda, é porque precisa sair e entrar novamente, tudo bem? Como disse, isso aqui é um processo automático aqui no ato logo no início do semestre, né? Mas quando isso não ocorre, a gente para um pouquinho aqui na aula, perde alguns minutinhos e resolve. Pessoal, tem mais alguém que não está conseguindo utilizar o chat aí? Já acrescento aqui na hora. Igor Lima? Isso, professor, o meu chat não está aparecendo, não. Então, beleza, Igor. Estou aqui pegando os seus dados, também farei o mesmo procedimento aqui. Vou adicioná-lo aqui a... Então, professor, licença. Pois não. Você tinha dito que era para sair e entrar de novo, mas o senhor disse sair da chamada, da reunião ela, ou sair? Só fechar o aplicativo de novo? Não, só sair da reunião e entrar novamente, que aí já provavelmente, acredito eu, né, que ele já atualize, porque você já foi inserido aqui na sala. Caso isso não ocorra... Então, continua mostrando que esse canal foi excluído. Canal excluído? Bom, né, é aquela coisa assim, meio que para consistente, né, porque estamos aqui, estamos nesse canal, vou dar uma olhada, porque, bom, enfim, para que a gente não interrompa aqui a aula por mais tempo, gente, eu vou depois, quando terminar a aula, vou dar uma olhada aqui, ou melhor, né, porque como professor, o meu acesso, né, e aproveitando o ensejo, que estamos falando de configurações do Windows, a própria
plataforma Teams, ela também tem os seus parâmetros de configuração. Como alunos, vocês têm acesso a alguns recursos. Como professor, eu tenho acesso a alguns recursos a mais, mas eu também não vou tão longe como professor, né? Então, caso as minhas alterações aqui não tenham surtido efeito, e você está me informando que aparece como excluída, eu vou precisar entrar em contato aí ou com o coordenador, no caso, o Eduardo, e se precisar, ir até além, né? Conversar com algum supervisor aqui do polo para que a gente possa ver o que houve com a turma, né? Provavelmente alguma coisinha acontece com a configuração. E acredito que esteja acontecendo mesmo, que até para acessar, para conseguir colocar vocês na turma aqui, eu tive que fazer um processo diferente do que eu costumo fazer inicialmente, que deu alguns bloqueios. Mas, para que a gente não perca aqui, digamos assim, né, o tempo da aula, eu vou seguir aqui com a continuidade da aula, e depois eu levo isso ao conhecimento aqui do professor Eduardo, e vamos resolver isso fácil. Aqui é só uma questão de ajuste de configurações, que é justamente o assunto da aula de hoje sobre o Windows, tudo bem? E outra coisa, né, às vezes pode não ser problema algum, pode ser só uma instabilidade na plataforma, que infelizmente acontece, né, não é regra, é algumas exceções, mas que em algum momento se estabiliza, tudo bem? Então, eu vou prosseguir com a aula aqui, e em outro momento eu paro para resolver isso aqui, inclusive com a coordenação do curso, perfeito? Pessoal, obrigado pelo feedback aí, pelas informações, para que a gente possa melhorar a experiência para vocês aqui. Então, eu vou compartilhar a tela novamente, tudo bem? Para que a gente possa falar aqui a respeito das configurações deste que é protagonista, né, digamos assim, majoritário neste campo aqui de sistemas operacionais, no caso, o Windows. Eu já estou com as configurações abertas aqui. Pronto. Como eu sei que tem um pequeno atraso, né? Nem tanto, porque como eu estou hoje aqui na sala de casa, eu estou praticamente a meio metro de distância do roteador. Então, eu estou com 5G bombando na minha orelha aqui. Então, não tem como ter atraso. Eu acho que vocês já estão vendo a minha tela aí, né? Configurações do Windows. Porque geralmente eu estou no quarto, né? E fico aqui do lado da televisão, não dá, né? Mas as meninas saíram, então agora eu mando aqui. Estou empoderado agora aqui. A mulherada saiu, né? Quem tem esposa e filha em casa sabe que elas mandam, né, cara? Então, eu sou um coadjuvante. Quando elas estão aqui, eu vou lá para o quarto e fico longe do roteador. Agora, nesse momento, estou livre, leve e solto. Eu mando na parada. Estou sozinho aqui. Então, configurações do Windows. Tem aqui a parte de sistemas, dispositivos. Isso aqui é a tela das configurações do Windows 10, né? Para quem chegou mais tarde e não viu as abordagens iniciais, eu havia dito que as configurações do Windows, elas são pertinentes às suas versões e edições. Na versão 10, edição 10, versão Home Basic, que é que eu estou usando aqui, a versão básica, ele me dá acesso às configurações básicas. Prefiro, para esse tipo de aula aqui, até a versão profissional, porque ela é mais completa e aparecem mais recursos, tá? E qual que é o objetivo de uma aula como essa aqui, pessoal? É mostrar o que tem de essencial no quesito configuração, né? O Windows não tem hegemonia de mercado, 95% de aceitação no mercado, se fosse um sistema operacional complexo. Ele é simples. E é isso que garante a adesão dele de mercado. É a simplicidade, a facilidade de entendimento e de uso. E uma das maiores facilidades que o Windows oferece é não precisar mexer nisso. Olha que contraditório. Então, professor, por que nós estamos perdendo tempo falando sobre algo que ninguém precisa mexer? Espera lá. Usuário de tecnologia é uma coisa, como eu sempre friso isso como um mantra. Profissionais de tecnologia, o olhar tem que ser outro. Você pode até não precisar configurar, mas se precisar, tem que saber como, né? E no caso aqui do Windows, ele praticamente faz todo esse processo de configuração automático. Você não precisa, a não ser com algumas, né, algumas eventualidades, acessar as configurações e modificar alguma coisa. Por isso, também já disse aqui, né, se você estiver numa tarde de segunda-feira, digamos assim, sem ter o que fazer, não venha procurar o que fazer nas configurações do Windows. A gente só entra aqui quando preciso,
Tudo bem? E quando é uma situação precisa, professor? Vamos lá, você precisa, vamos pegar um caso aqui, ó. Eu tenho, olha, configurações de sistema, dispositivos. Vou pegar um exemplo aqui. Ontem, eu tenho essa aula, essa aula de sistemas operacionais com vocês da sexta-feira, eu tenho na quarta-feira com o pessoal do ensino médio, né? Por isso que às vezes até me confundo um pouquinho. Se algum momento, né, quarta-feira, na hora do almoço, vocês receberem alguma chamada para aula, fui eu que cliquei no lugar errado. Já aconteceu isso algumas vezes em outros semestres, né? Por exemplo, a turma do horário de vocês aqui, que é sexta-feira às 8, recebeu um chamado ao meio-dia, pelo horário de almoço, que é o nosso horário da aula de GSO da turma do médio, né, do ensino médio, e o pessoal não entendeu. Aí eu tive que me desculpar, falando que eu simplesmente cliquei no link errado, né, porque ficam as duas turmas uma do lado da outra. O curso modular, que são vocês, e o curso do ensino médio integrado, que, né, são ali, na hora de colocar os ícones aqui no Teams, aparece um ao lado do outro. Então, ontem eu comecei abordando aqui, ó, exemplificando a parte de configurações pela parte de dispositivos. Por quê? Porque na hora da aula eu precisei ajustar os dispositivos aqui de áudio, né? E aí eu vou fazer o mesmo aqui para mostrar uma necessidade, um caso de uso. Então, aqui eu tenho o painel de configurações do Windows, que em versões anteriores chamava-se painel de controle. E aí, como eu sempre digo, não importa o label, a etiqueta, o rótulo, o importante é o que você faz aqui. Aqui você tem acesso às mais variadas configurações, agrupadas por tipo: sistema, dispositivos, telefone, rede, internet. Isso aqui é legal, né? Legal e necessário. Isso é uma coisa que, sim, eventualmente é necessário entrar aqui para configurar. Personalização é coisa de, digamos assim, um lado estético, né? Você escolher um papel de parede, tamanho de letra, cor de fundo, enfim. Facilidade de acesso é algo também que vale a pena citar, porque aí nós estamos nos conectando a um ponto muito importante hoje para a tecnologia e para o mundo, né? Que é a acessibilidade. O que é acessibilidade? O que é tecnologia inclusiva? Então, são recursos que permitem que pessoas com alguma dificuldade, seja visual, seja motora, possa ter uma experiência de uso um pouco mais agradável pelas configurações que tem aqui. Porém, não faz milagre, né? Não faz milagre. Não é com um clique que você vai resolver o problema da acessibilidade. Você pode melhorar um pouco, mas algumas questões precisam, digamos assim, de um suporte um pouco maior. Jogos, para quem curte o universo dos games, aqui é algo totalmente intuitivo. Por exemplo, minha filha nunca teve aula de configurações, ela entra aqui em jogos e joga. Simples assim, né? Mas tem aqui algumas questões de conta, configuração, né, permissão, enfim, pode citar alguma coisa aqui. Configurações regionais, né, de data, hora, idioma. Isso aqui também é automático. Quando você instala o sistema operacional, no caso Windows, ele automaticamente, pela tua localização, ele já detecta, né? Aliás, você indica aonde você está, né? E a partir daí ele ajusta essas configurações. Lembrando que hoje estou falando, né? Dia 30 de abril de 2021, quando instalamos um sistema operacional, parte do princípio que você instala um sistema operacional estando conectado à internet. Então, são algumas questões que, desculpem, a gente até esquece de comentar, mas é importante porque hoje vivemos uma realidade conectada, né? Nós não estamos soltos na ventania. Todo dispositivo que você usa hoje, seu smartphone, seu computador, sua Smart TV, dependendo da geladeira que você tiver, pode estar conectado à internet e está, né? A grande parte dos dispositivos hoje estão conectados. Então, quando você vai instalar o sistema operacional no seu dispositivo, ele já vai estar sendo instalado conectado a uma rede, né? Que se tudo estiver de acordo, a sua rede estiver funcionando, os dispositivos corretos e a sua internet disponível, você já faz uma instalação reconhecendo várias outras questões e automaticamente o Windows vai ajustando. Esse ajuste automático é o que torna, digamos assim, na maioria das vezes, o acesso às configurações algo assim muito eventual, muito pontual, somente quando necessário, né? Do contrário, não tem porquê, porque tudo isso é automaticamente ajustado quando se instala o próprio sistema operacional, né? E não é uma inovação, isso já acontece já desde as versões aqui
Desde o Windows 7, se não me falha a memória, todas as instalações já são diretamente conectadas à internet, né, que torna tudo muito mais simples. Aqui a parte de contas de e-mail, contas de acesso, com níveis de permissão, isso aqui é legal, né, isso aqui é um recurso que a gente vai abordar aqui com vocês. Aplicativos, instalar, desinstalar, também é algo aqui que é simples, né, mas aqui também vale a gente sair um pouquinho do óbvio, né, para explicar alguns processos de desinstalação, para você poder realmente retirar o programa que não está usando, sem deixar nenhum registro nele, né, porque isso vai deixando, tudo bem, um aqui, outro acolá, isso não muda, não interfere na qualidade do uso do seu equipamento. Mas depois de algum tempo utilizando, aí, alguns anos utilizando o seu equipamento, incluindo, apagando, reinstalando programas, isso vão fazendo, assim, pequenos... vão deixando sempre rastros, né, no registro do Windows, né? E aí, quando você liga o computador, ele continua identificando a presença de alguns arquivos, de alguns programas que já não estão mais lá. E isso causa alguns microsegundos a mais, né, no carregamento do sistema, aquela coisa toda, que, no final das contas, somadas, né, isso aí piora a tua experiência, vai se irritando, né, porque a gente, como eu falei, né, todo mundo hoje prioriza o quê? Performance. Você quer um equipamento funcionando cada vez mais rápido, você quer uma internet cada vez mais estável também, cada vez respondendo melhor, e todo clique, toda ordem de execução que você parte hoje e demora para dar um retorno, isso desagrada, na verdade, desagrada, né? Estamos mal acostumados, né? Internet com 100 megas nas nossas residências acaba sendo meio que padrão, tirando, vamos lá, 150, enfim, é internet suficiente para todo mundo usar, né? Tirando algumas exceções. Qualquer smartphone hoje, um pacote de dados hoje não opera com menos da configuração 3G. Nós já estamos aqui falando tudo bem, falamos, né, está aí uma guerra comercial mundial, né, sobre o 5G, é o 5G norte-americano, o 5G chinês, qual que é o melhor, qual que é o pior, porém, como eu disse, com o sinal 3G você já tem uma boa conexão, o 4G melhor ainda, então, assim, independente de você ter internet na sua casa, né, digamos assim, banda larga por alguma operadora, ou algum pacote de serviços por telefonia celular, estamos cobertos, pelo menos aqui, né, estamos numa região que não há muita dificuldade com isso, por conexões que relativamente são boas. Agora, o problema maior sobre isso é aquilo que a gente sempre comenta, né? São boas, atendem, mas sempre em regiões que favorecem isso, né? E aí eu sempre trago, né, algumas questões para a sala de aula para a gente refletir. Você estando nos grandes centros do mundo, você ter todas as alternativas de conexão, eu não acho isso tão importante, eu acho isso óbvio. Importante é você fazer o mesmo em lugares distantes, aonde o sinal não chega. E é essa discussão que às vezes não rola. Ficar discutindo qual a origem de 5G é mais segura, mais confiável entre a chinesa e a norte-americana, eu acho isso importante, sim, mas mais importante ainda é aonde você pretende chegar com esse sinal. Porque se continuarmos simplesmente direcionando o foco apenas para os grandes centros, em alguns lugares que vocês podem chegar hoje, por exemplo, em algumas regiões aí do interior ou do norte e nordeste, você não tem nem o 3G funcionando, porque as operadoras não se instalam lá, porque comercialmente não interessa. E aí, enfim, não vamos enveredar por esse caminho, mas entre a tecnologia em si, a qualidade, eu acho que a abrangência, o alcance e a disponibilidade para todos é algo que precisa também ser discutido. Mas, enfim, voltando aqui ao ponto de partida. Privacidade, importante falar sobre isso também, vamos falar aqui. Por isso que, para quem leu aí a chamada no canal, pessoal, eu coloquei, estamos iniciando a série Configurações do Windows, né? Que, embora elas sejam simples, algumas delas te dão permissão, possibilidade de configurar coisas que podem fazer diferença no seu dia a dia, né? Privacidade é algo importante, né? Falando em internet, falando em redes, falando em compartilhamento, falando em conexões, ter privacidade numa conexão é muito importante, né? A atualização e segurança está diretamente ligada à privacidade, porque, assim, se eu não tenho um sistema operacional atualizado e seguro, como é que eu posso acessar o Mercado Livre e comprar alguma coisa? Como é que eu posso acessar, por exemplo,
o meu internet banking, puxar um saldo, um extrato, fazer uma transferência, fazer um Pix, porque nem todo mundo faz isso por aplicativo, pode ser que faça por aplicativo, pode fazer pelo computador. Então, estar num ambiente seguro hoje não é uma questão de inovação, isso é base, né? Não tem como você estar conectado aos computadores pela internet, recursos remotos, sem segurança. Estamos falando de uma coisa que é latente, né? LGPD está aí, segurança, legislação, né? Lei Geral de Proteção de Dados, vazamentos, ataques virtuais. Isso hoje é algo dentro da esfera corporativa, uma preocupação, e na pessoal também, né? Porque recentemente estou aqui, ó, recebi o cartão ontem, eu tomo todos os cuidados, eu tenho aqui, né, todo um processo de segurança na minha máquina aqui, mas tive que suspender o cartão por tentativas de uso indevido. Então, fiquei aí praticamente 20 dias até a operadora mandar um novo, chegou ontem. Então, mesmo tomando todas as precauções, isso pode acontecer, porque dentro de uma comunicação, existem dois lados, né? O lado que emite e o lado que recebe. Se o teu lado está seguro e o outro lado também está seguro, a conexão entre ambos também precisa estar. E quando todos os lados se prontificaram a estar seguro e mesmo assim uma fraude ocorre, é porque há o chamado man in the middle, né? É o indivíduo do meio. Alguém falhou. Em alguma extremidade, alguém falhou, né? E aí, diante disso, você entra em contato com a operadora, suspende o cartão, manda outro, tudo bem, ninguém tem prejuízo, não tem nada, mas, enfim, fica apenas o registro que hoje segurança de dados é algo extremamente essencial. E aí, voltando para o assunto de hoje aqui, a parte de dispositivos que eu falei que vou começar por aqui. Poderia começar por vários. Como nós temos aí mais alguns minutinhos, eu vou deixar essa parte de segurança aqui para falar semana que vem, porque aí é a hora de tirem as crianças da sala. Em falar de segurança, o bicho pega, literalmente, porque é uma área assim que, para quem não sabe, passe a saber, e a partir do momento que a gente sabe, o conhecimento deve moldar comportamento, correto? Que a gente está entendendo como funciona esse universo da segurança, alguns cuidados a gente precisa tomar, e aí é aquela hora que a informação muda o mundo, né? Dispositivos, rapidinho. Comecei por aqui na quarta-feira com a turma do Medium, porque é algo que toda semana eu acabo fazendo, né? Quando eu estou aqui numa aula com vocês, e aí eu volto a fechar um link de um assunto já tratado, gerenciamento de periféricos através do sistema operacional. Olha ele aqui de novo. Aqui nas configurações, ó, Bluetooth e outros dispositivos, né? Estou na parte de dispositivos. O que são dispositivos? São os periféricos, ou seja, tudo aquilo que está no entorno, na periferia do computador. E eu sempre uso aqui, eu gosto desse fone que eu estou usando aqui, que por sinal fica, não estou fazendo propaganda, tá? Mas eu curto tecnologia, não apenas uso tecnologia, mas eu gosto, estudo tecnologia e estou nesse meio desde os 11 anos de idade. Então, se eu estou utilizando, eu quero saber o que eu estou utilizando. E eu não sei se isso já foi alvo do interesse de vocês, mas enfim, uma pesquisa sobre alternativas de fones sem fio de qualidade. Meu, eu comprei vários que me deixaram na mão. Então, resolvi levar isso a fundo, porque às vezes faz diferença. Você ter um fone de ouvido com um headset, por onde você consegue ouvir com qualidade e também ser ouvido com qualidade. E eu optei pelo Bluetooth. O que é o Bluetooth? É uma conexão sem fio. Que aí eu não fico preso ao movimento, né? Porque eu estou aqui em home office, mas às vezes eu preciso, sei lá, pegar alguma coisa, levantar, sair, e não preciso me preocupar em desconectar o cabo. Então, enfim, entre tecnologias alternativas, né, made in China, né, de qualidade, porque nem, presta atenção, a gente precisa tomar muito cuidado quando falamos de, dispositivos chineses são ruins. Não é bem assim que funciona, tá? A China produz o que você quer comprar. Se você quiser comprar um produto chinês de qualidade, você encontra, porém paga um pouco mais. Mas se o nosso mercado sul-americano, latino, se dá por satisfeito e importar da China apenas bom preço, então não reclama. Porque o produto chinês, para entrar no mercado europeu e no mercado americano, ele tem que atender índices de qualidade rigorosíssimos, hein? Façam essa experiência para ver como é que funciona. Entra no eBay, que é uma espécie de mercado livre norte-americano, e procura comprar um produto chinês por lá. É outro naipe. E aí você vai pegar produtos assim de excelente qualidade, com preço bom, e que aí fica difícil para a concorrência, porque eles quando querem fazer com qualidade, eles fazem. Só que não é tão barato,
mas fazem, tá? Então, no caso aqui, né, como eu disse, eu entro aqui sempre para configurar o meu fone, que na verdade não é um fone, é um headset. Por ser Bluetooth, o que acontece, né? Às vezes eu estou usando aqui, a bateria acaba, ele perde o reconhecimento, eu tenho que vir aqui novamente, como eu disse, quando tudo está funcionando bem, ele automaticamente, eu entrando no raio de detecção, ele reconhece e automaticamente já conecta. Mas podem acontecer algumas questões no meio aí, né? Muitas vezes eu estou usando, por exemplo, o meu smartphone. Aí eu desconecto aqui, né? Eu não vou desconectar, porque senão eu desconecto o meu áudio aqui. Eu simplesmente posso vir aqui, ó, no meu áudio, botão, clico aqui sobre ele e peço para desconectar, ó. Eu desconecto. E aí eu conecto esse fone de ouvido em outro dispositivo. E aí eu volto para a aula e esqueço que fiz isso. E eu fico aqui, às vezes, quebrando cabeça para retornar. Eu lembro que eu tenho que desconectar de um outro dispositivo. Então, estou citando um caso de uso aonde você entra nas configurações para ajustar o funcionamento. Tá ok? Então, aqui é a mesma coisa para o mouse, que o meu mouse aqui também é um mouse com Bluetooth, sem fio, tá ok? E como eu disse, para quem está procurando aí um fone de ouvido sem fio, Bluetooth de qualidade, fica a sugestão, pessoal. Isso aqui eu pesquisei por um bom tempo até achar o QCY-T9. Inclusive, para quem curte aí, né, usar para fazer atividade física, ele tem até uma boa resistência à umidade, né? Porque você pode transpirar, suar, ele é auricular, tá? Ele fica introduzido aqui ao redor, aqui no entorno da sua orelha. Então, para quem curte, procura, né, por um bom dispositivo, esse QCY, o modelo T9, ele é chinês, mas tem uma qualidade de áudio muito boa, a bateria dele recarrega muito rápido, a caixinha dele, né, é um recarregador automático, você só deixa a caixinha sempre carregada, quando você coloca, ele automaticamente já recarrega o teu fone. Então, dificilmente ele te deixa na mão, tá ok? Então, aqui, ó, nessa parte de Bluetooth, é uma das, digamos assim, eventuais necessidades de uso aqui de uma configuração simples, rápida, que mesmo que você não tenha uma aula para mostrar como isso funciona, você entra aqui e é aquilo que a gente chama de recurso que é altamente intuitivo. O que é um recurso intuitivo? Que mesmo que ninguém te explique como funciona, a tua intuição vai mostrar como é. É fácil, né? Não estamos mais dependendo de usar, digamos assim, algo num segundo idioma, está tudo em português, né? E aqui, no caso, os dispositivos que eu tenho instalados e reconhecidos pelo Windows, no caso, o sistema operacional, estão relacionados aqui. Então, eu posso desconectar, eu posso reconectar, caso não esteja funcionando. Ele mostra aqui também outros dispositivos que ele está reconhecendo para eu poder conectar, no caso aqui, como eu estou na sala, né? Ele está reconhecendo aqui a minha TV, né? Que é uma TV, ele já deixou as características aqui, ó, não sei se vocês conseguem ler aqui na tela compartilhada, mas, enfim, uma TV LG, modelo 5550, e na nossa última atividade sobre sistema operacional que vocês pesquisaram, eu sugeri, né, no trabalho, na pesquisa, 3 de sistemas operacionais de smartphones, de Smart TVs também, se não me falha a memória, e de computadores, né? No mínimo 2, se não me falha a memória. E para quem me retornam aí as pesquisas, que eu já até também dei o feedback para vocês, vários citaram aí o sistema operacional WebOS, né, que é da TV LG. E reparem, né, gente, essa questão da compatibilidade. Quando eu disse para vocês aqui no início da aula, né, e repeti algumas vezes, estou repetindo de novo, que o Windows é o sistema operacional para computadores com maior aceitação de mercado, além da questão estratégica de estar aonde todos estão, dessas iniciativas, né, digamos assim, de parcerias com instituições de ensino e coisas a mais, nós temos que também entender esse lado que é muito importante da Microsoft em tornar o funcionamento fácil. Isso traz comodidade de uso. Isso traz possibilidade para pessoas, mesmo sem fazerem um curso técnico como vocês, possam, por exemplo, conectar a sua TV ao computador sem maiores dificuldades. Tudo bem, né? Para algumas pessoas, clicar e reconhecer já gera uma dificuldade. Mas olha aqui, ó, eu não pedi nada, ele automaticamente, ele identificou a minha TV, e se eu quiser conectar, meu mouse está com mal de Parkinson aqui.
Se eu quiser conectar, é só clicar aqui, não vou fazer isso, ele vai parar aqui para ficar buscando e vai me atrasar no que eu estou fazendo, mas é só dar um clique aqui e eu conecto a TV. E não é mágica, tá, pessoal? E aonde entra o mérito da Microsoft, que é aí que ela ganha mercado também. Olha aqui, a Microsoft é uma empresa A e a televisão aqui é de uma empresa B. É da LG. E se fosse Sony, se fosse Philco, se fosse Panasonic, ela também reconheceria, cada uma com o seu sistema operacional diferente. Tudo bem que, tirando o WebOS da LG, tem o Tizen da Samsung, e a Sony, e se não me falha a memória, a Panasonic também usa Android. E tudo isso tem o quê? A chamada convergência. A convergência é quando todas as tecnologias convergem para um único ponto, que é a compatibilidade. Elas se falam. E isso garante o quê? Aceitação, popularidade, porque você consegue reconhecer todos os outros dispositivos e todos os outros dispositivos reconhecem você. E aí é onde nós tiramos o chapéu para a Microsoft, e aqueles que atacam, né, falando que isso, mas não é legal. Gente, não dá para questionar fatos. Está aqui. Ela reconhece uma TV da LG, reconhece da Samsung, reconhece da Sony, da Panasonic, ela reconhece. E qualquer dispositivo novo que ela não reconheça hoje, passa-se 3, 4 meses, em alguma atualização, ela já estará reconhecendo. Isso hoje é muito importante para a chamada convergência, que é um termo muito usado hoje no ambiente até de trabalho, né? Em empresas, isso acontece o tempo todo. Você tem vários dispositivos que precisam se conectar para garantir o funcionamento de um departamento. Em nível corporativo, por exemplo, a chamada convergência tecnológica, ela coloca em sintonia fabricantes, fornecedores, associados, clientes e colaboradores, todos conectados. E isso acontece através dessa compatibilidade. Precisa haver não apenas convergência, mas coerência de funcionamento. E é isso, né, que para quem ataca a Microsoft, porque, poxa, né, a nossa luta contra o imperialismo, do capitalismo americano, esses Yankees malditos, cara, para. Calma, esquece o coração valente, menos. Funciona bem, cara. Funciona bem, tranquilo. É capitalista, é norte-americano, Yankee, não importa, funciona. E o objetivo é esse, funcionar. Ponto. Se fosse outro sistema operacional seria igual, aí, verdade seja dita, não, nem sempre. Né? Tostines é fresquinho porque vende mais e vice-versa. Se você estiver com o Linux aqui, e não é uma crítica, o Linux ele requer um pouquinho mais de conhecimento, ele não é tão intuitivo assim. Ele até reconhece algumas coisas, reconhece, mas não é tão simples e tão amplo esse reconhecimento, ele não é tão compatível quanto o Windows. Até mesmo porque a mentalidade no entorno do Linux é um pouco diferente. A Microsoft se expande para todos. O Linux também visa isso, mas a princípio requer um pouco mais de conhecimento. E é essa conversa que é importante a gente ter de vez em quando, que a galera não entende. Não se trata de ser bom, não se trata de ser ruim. O importante é ser útil, é ser simples. A discussão não é sobre quem é mais seguro, sobre quem permite acesso ao código-fonte, o que é pago e o que é de graça. Não é isso. É a simplicidade, é a facilidade do entendimento, é a facilidade de uma aplicação. Poxa, eu precisei reconhecer um fone de ouvido, eu não preciso entrar na internet, baixar o driver, instalar, configurar, discutir, rezar um Pai Nosso, não precisa. É automático, já está aqui. Ele já reconheceu. E é isso que eu falo, é a simplicidade. Pense em tecnologia sempre dessa maneira, para oferecer sempre retornos com facilidade, objetividade, mas facilitando a vida do usuário, porque o usuário, ele não está preocupado com o funcionamento interno, ele quer funcionamento para ele. Lembrem disso no último semestre de vocês, aliás, no último não, no próximo, né? Que é quando vocês vão começar a desenvolver temas para os TCCs.
procurem pesquisar temas que estejam associados a aplicações que sejam úteis. Evitem reinventar a roda, evitem falar de temas muito complexos, mas que estão distante da realidade das pessoas. Isso é importante, sim, para o mestrado, para o doutorado, para uma graduação, mas o nível técnico de abordagem é um nível acessível, atingível às pessoas, num patamar mais próximo da nossa realidade. Temas mais profundos, temas mais densos, são muito válidos, sim, mas nem numa graduação, já para um mestrado, para um doutorado, não é o nosso caso agora aqui. Então, Bluetooth é um dos recursos importantes aqui nessa parte de dispositivos. Lembrando mais uma vez que Bluetooth, né, é uma tecnologia de conexão sem fio. E qual é a maior vertente, ou digamos assim, a maior virtude de uma conexão sem fio, pessoal? É a questão da mobilidade. É você poder estar utilizando uma tecnologia e não estar ali preso a um fio, a um cabo. Isso é o lado da virtude. Qual que é o lado limitador de uma tecnologia sem fio, né, chamada wireless, né, sem cabo? É que isso tem um limite de abrangência, de alcance. Tudo bem? Você ganha nessa questão da mobilidade, né? Você está livre, você pode levantar, sair e daqui. Mas isso aqui tem uma distância. Se você se distancia muito do ponto de recepção e de detecção, o sinal é perdido e você perde, digamos assim, o funcionamento, né? Que, diga-se de passagem, é razoável, né? Você está conectado, entre aspas, sem cabo, por uma onda de rádio ali, no caso, né? Uma frequência em megahertz, que aqui, no caso, nós estamos atuando em 2.4 gigahertz, está aqui, ó, o mouse e os outros dispositivos também, né? A frequência que opera aqui o Bluetooth. E só que você tem uma limitação de alcance, né? Então, assim, se eu sair daqui agora, eu estou na sala, né? Como disse, eu posso ir para a cozinha, vai continuar funcionando, eu posso ir até o quarto, lá, 2 paredes, no meu caso, né, no dispositivo que eu estou usando, ele vai continuar funcionando 2 paredes depois, mas já começa a haver perdas. Se eu tentar falar com vocês, vai ficar picotado, vai ficar cortando, porque muitas vezes eu estou em aula aqui com vocês, o fato de eu estar no quarto, né, a 2 paredes aqui intermediando, né, o roteador e o meu notebook, em alguns momentos tem algumas perdas, alguns delays, tudo bem? Então, a principal virtude do Bluetooth e de outras conexões sem fio é esta facilidade, esta liberdade que você tem de não precisar estar portando o cabo, mas sempre preso a uma distância limite para você não perder o sinal, ok? Outros dispositivos para a gente fechar esse assunto aqui. No meu caso aqui, ele está reconhecendo as 2 TVs que eu tenho, 2 TVs? Não, perdão, uma só, né? Porque eu não estou num cassino, eu estou numa casa, caramba. É uma TV só. Não sei porque que ele duplicou aqui, tá? Mas é uma única TV. Se tivessem outros dispositivos, ele reconheceu o meu fone, né? Meu headset. Aqui também a TV. Se eu ligar algum outro dispositivo aqui que tenha tecnologia sem fio, no caso o Bluetooth, que estiver detectável, ele vai reconhecer e vai disponibilizar para uso para mim. Basta eu identificar, tudo bem? E aquelas que ele não reconhecer automaticamente, você pode clicar aqui no botão adicionar. Tudo bem? Como disse, eu só não vou clicar em adicionar aqui, porque ele vai começar a fazer uma varredura, e se ele começar a achar, ele para, aí vai atrapalhar o andamento aqui. Mas, como disse, se vocês não tivessem uma aula para falar sobre isso, vocês também entenderiam o uso desse recurso aqui, né? E ainda tem esta seção aqui, ó. Ajuda da web. Você clica aqui, ó. A própria Microsoft tem nos seus arquivos de ajuda ao usuário itens com orientações e recomendações de funcionamento, de instalação, de configuração. E se mesmo assim não ajudar, você tem um assistente de ajuda aqui, ó, o Help, né, o chamado Help Desk da Microsoft. Você clica aqui e eles te realmente orientam, tudo bem? Recentemente, eu estava aqui precisando atualizar o Windows e eu estava sem pendrive para fazer um disco de um pendrive de inicialização. Então, para eu não precisar criar, né, ou ter que comprar um DVD, pegar aqui até a loja para buscar, ou arrumar um pendrive, ou ter que formatar algum pendrive aqui com espaço suficiente para criar
um pendrive de instalação do Windows, eu entrei em contato com a ajuda, olha isso, foi o quê? Acho que um sábado à tarde, se não me falha a memória. Entrei em contato com a ajuda do Windows, expliquei o problema, né? Não disse que eu era da área de tecnologia, claro, né? Apenas me coloquei como usuário leigo e sem nenhuma base. Eles instalaram, atualizaram o meu Windows em questão, assim, de 1 hora, mas com um grau de atenção, tudo bem, né? Somos clientes da Microsoft aqui pelo Centro Paula Souza, nós temos um login e tal. Tem uma equipe direcionada apenas para as parcerias, que é diferente da equipe que direciona para o atendimento comercial. Mas me chamou a atenção o nível de orientação que me foi dada. Eu não me coloquei em nenhum momento como profissional da área, tá? Eu me coloquei como um usuário que não tinha conhecimento, né? Até mesmo porque para não abusar da boa vontade da pessoa, né? Porque se você estava a instalar, por que está entrando em contato com o help? Eu só estava entrando em contato, como disse, eu estava sem um dispositivo para poder armazenar o Windows e instalar. Então, optei por chamar ajuda, né? Mas estamos vivendo momentos, e eu não sei se vocês concordam comigo, onde a experiência de ligar para um suporte e ser bem atendido é algo que merece reconhecimento. Porque, ultimamente, eu falo isso com propriedade, porque não importa se é uma seguradora que você vai pedir um guincho ou um sistema de apoio ao cliente, você liga hoje para conversar com o atendente, muitas vezes você sai dali meio chateado, porque a tensão é mínima, parece que você está literalmente falando. Sim, olha, para falar a real, quando você entra e fala com um assistente de voz que emula, que ele é programado para emular empatia, honestamente, eu tenho sido muito melhor atendido assim do que por pessoas. Porque muitas vezes você, falando com um assistente de voz, ele demonstra pelo código do programa mais empatia pelo teu problema do que um atendente real. E esta é a realidade que estamos ultrapassando em termos de atendimento, principalmente. Então, quando você recebe um atendimento online, como foi o que eu tive aqui da Microsoft para atualizar o Windows, fazemos a citação porque vale a pena o reconhecimento. Então, pessoal, essa parte aqui do Bluetooth no item dispositivos simples. Impressoras aqui na sequência, ó, também é algo extremamente que ele faz automaticamente, né? Porém, aqui é importante citar algumas coisas, tá, gente? Vamos lá. Esse reconhecimento automático que o Windows faz dos dispositivos acontece como? Quando você cria, digamos assim, uma versão de instalação do sistema operacional, você tem ali os arquivos de sistema, e nesses arquivos de sistema tem outros arquivos, né? Por exemplo, arquivos de drivers de reconhecimento. E à medida que o tempo vai passando, a própria Microsoft vai incluindo mais drivers, né, de dispositivos novos. Então, quando você instala alguma coisa, o próprio Windows, por esse arquivo de drivers, que nós já vamos, no futuro próximo aqui eu explico o que é um driver, é o programinha de reconhecimento, digamos assim, que o fabricante de um dispositivo, ele sempre que fabrica e coloca no mercado um dispositivo, ele gera um arquivo chamado driver com R no final. O que é o driver? Ele é um arquivo que contém informações sobre esse dispositivo para que o sistema operacional possa identificá-lo, reconhecê-lo, instalar e permitir o uso e se comunicar com ele. O driver permite tudo isso. E aí, como eu disse para vocês, à medida que o tempo vai passando, o fabricante, a Microsoft, começa a incorporar. Ela já entra em contato direto com os principais fabricantes de dispositivos e vai incorporando no seu serviço, né, nos seus arquivos de sistema, arquivos de drivers. E aí, quando você instala o Windows, ele já possui na sua base de arquivos os drivers dos dispositivos mais comuns hoje utilizados em larga escala. Porém, por uma questão até de ergonomia, né, ele tem os drivers para reconhecimento básico. Se você precisa de uma configuração avançada, aí é importante vir aqui, aí é uma situação onde se torna necessário vir aqui, baixar o driver direto do fabricante do dispositivo, instalar e configurar da forma como você precisa.
Eu disse no início da aula que aqui você só entra para fazer algo necessário. Só mexemos nas configurações quando algo precisa ser configurado. Se não precisar, vai arrumar o que fazer em outro lugar. Seja feliz longe. Aqui não é para ficar brincando. Mas, nesse caso das impressoras, pode acontecer. Um outro caso de uso pessoal, por exemplo, durante um tempo, né? Eu tinha uma prestadora de serviço aqui, além da escola, né? Tinha alguns projetos paralelos aqui, e eu tinha uma prestadora de serviço aqui, eu juntamente com meu irmão trabalhava com construtoras, e ele me deu um feeling, né? Falou, ó, aí na construção civil, as construtoras mexem muito com sinalização, com impressão de projetos de arquitetura e engenharia, que são impressões em grande formato, e terceiriza. Então, não cai bem, né, no caso, ele prestar serviço para ele mesmo, mas ele me jogou, falou, olha, cria um CNPJ e coloca aí, de vez em quando vai aparecer umas coisas para fazer. E tudo bem, né, nossa atividade principal aqui, né, que é a escola, mas dá para conciliar com algumas questões em paralelos, né? Então, não apenas a questão de projetos, né, de alta, de arquitetura, engenharia, essas coisas assim, mas também a parte de automação, configurações de redes. Então, a gente prestou serviço aí para algumas construtoras durante um bom tempo, principalmente no auge da construção civil, alguns anos atrás. E nós tivemos um boom da construção civil no país, que foi aqueles 4 anos, né, que antecederam o período da Copa do Mundo no Brasil, que não foi por esse motivo apenas, mas nós tivemos um aquecimento muito forte da construção civil, principalmente no litoral aqui, né, devido à expectativa alimentada sobre aquela velha história do pré-sal. Isso já gerou tanta questão política no país, e, enfim, né, esse fomento do pré-sal, isso fez com que a construção civil também aquecesse muito. Claro, a Copa do Mundo no Brasil, as construções também estavam em alta, os estádios, tal. Então, de um modo geral, o mercado se aqueceu. E aí a demanda por serviços nessa área da construção também surgiram. E impressoras de grande formato são usadas para sinalização e para impressões de projetos de arquitetura, de mecânica, de engenharia, que na verdade não chama-se impressoras, né, pessoal? Esse tipo de dispositivo chama-se plotter. A impressão de um projeto, de um edifício, tem alguns que passam de 2 metros, uma folha com mais de 2 metros de comprimento. Isso você não faz com uma impressora comum, como disse, é uma plotter. As plotters também são reconhecidas pelas configurações do Windows, reconhecidas automaticamente. Mas é óbvio que para imprimir um documento na folha A4 de sulfite, eu uso drivers de reconhecimento básico da impressora, que não serão os mesmos que eu vou usar para imprimir um projeto de arquitetura, uma planta, né, digamos assim, de um edifício, de um andar que vai mais de 2 metros de folha. Eu preciso configurar a impressora para isso, que no caso, repito, não é uma impressora, é uma plotter. Esta configuração só é permitida quando eu tenho os arquivos da impressora por inteiro. Aí eu tenho que entrar no fabricante, que pode ser a Xerox, a HP, a Canon, fazer o download desses arquivos de drivers, instalar aqui, configurar por aqui, para que eu possa ter não apenas o reconhecimento do papel, né, que na verdade não é um papel, é uma bobina, configurar margens para que isso saia de acordo, porque, veja bem, projetos de arquitetura e engenharia requerem precisão de detalhes. E aí, na configuração aqui, eu tenho que calibrar tudo milimetricamente, porque quem trabalha com precisão, impressão de projetos em CAD, que são softwares específicos para isso, você imprime um projeto de um edifício a uma peça de um Fórmula 1. E meio milímetro a mais ou a menos é a diferença entre o certo e o errado. Então, isso aqui é uma coisa feita cirurgicamente. E aí você precisa de um driver instalado e configurado corretamente aqui. Tudo bem? Então, para que a gente possa ir encerrando esse assunto aqui de configurações iniciais, como disse aqui, nós estamos entrando numa série, né? O primeiro capítulo foi hoje, falamos de Bluetooth, e estou falando agora sobre impressoras. O próximo capítulo da semana que vem, como disse, tire as crianças da sala, vamos falar sobre segurança. Aí, a coisa aperta.
vulnerabilidades, ataques virtuais, tipos de ataques, e não vou entrar em detalhes disso, mas como a gente bloqueia isso, ou pelo menos dificulta isso no computador. Mas toda vez que você falar sobre defesa, eu preciso falar sobre o que eu estou me defendendo, para que eu possa entender a importância disso. E hoje falamos aqui sobre Bluetooth, e estamos concluindo aqui a parte de reconhecimento de impressoras, que tirando casos específicos, como esse que eu estou mencionando aqui, que você precisa instalar o driver diretamente, todos os demais casos, você reconhece a impressora simplesmente conectando o cabo. A hora que você conecta o cabo da impressora, o próprio Windows detecta que é uma impressora e reconhece os arquivos de drivers básicos. E aí, repetindo, quando necessário, um uso mais específico, mais preciso, de alguma situação a mais, você precisa vir aqui e instalar o driver completo. Correto? Perfeito. Voltando aqui rapidinho, para a gente poder ir finalizando esse assunto aqui. Deixa eu retornar. Vocês estão aí ainda? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Opa, beleza. Esse já falei, esse silêncio, esse pequeno hiato aqui, quando eu pergunto, tem alguém aí que tem aquele silêncio, fala, pronto, o pessoal já foi embora. Estão aí. Pessoal, então, inicialmente, esse aqui foi o nosso, entre aspas, né? Primeiro capítulo da série Configurações do Windows. Falamos sobre Bluetooth, falamos sobre impressora. Semana que vem, como disse, falaremos sobre atualização e segurança. E aí, essa simplicidade que tem do Bluetooth, essa simplicidade que temos aqui em relação ao reconhecimento da impressora, que em alguns casos, como disse, requerem, né, uma instalação mais a fundo, mas na maioria dos casos você não precisa disso. Já em relação à atualização e segurança, nós temos dois aspectos aqui. Nós temos aquilo que o sistema operacional oferece em recursos de segurança, e nós temos o outro lado, que é o viés nosso como usuário. Você tem dispositivos de segurança e você tem procedimentos de uso que contemplam a segurança ou que fragilizam a segurança. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, fazendo uma analogia, que eu gosto de analogias, né, e não é para fazer ironia, é para fazer sentido. Pegamos aqui, vamos lá, quem gosta de automóvel aqui, né, a Land Rover, nos crash tests aí no mundo afora, os crash tests são os testes de impacto, é considerado um dos carros mais bem avaliados em testes de segurança. Mas, se você dirigir de forma imprudente e colidir a mais de 180 por hora, dificilmente vai sobreviver. E aí, não adianta você falar que a Land Rover é insegura, ou que dirigir mata. Não, o que mata é imprudência. Então, a mesma coisa acontece dentro do universo da segurança da informação, que hoje, eu falo isso porque eu tenho essa aula de segurança da informação há mais de 10 anos, né? Então, desde 2010 que eu atuo nesse segmento aí. Uma bifurcação garante a continuidade da tecnologia como ela está. Uma, ciência de dados, que vocês já devem ter ouvido falar sobre o chamado Data Science, e a segurança da informação, que é a Cyber Security ou Information Security. Porque a ciência de dados é a inteligência dos negócios em cima de tudo aquilo que traz a informação. Porém, a informação, para ser útil, ela precisa primeiramente ser tratada e ser segura. Então, são dois caminhos, tanto da ciência de dados quanto da segurança dos dados, que, para quem pretende continuar estudando tecnologia, na minha opinião, são os dois divisores. É isso que vai garantir a evolução, entre aspas, darwiniana da tecnologia. É você estar conhecendo um pouquinho mais sobre ciência de dados e saber garantir a segurança. Mas não estamos falando da tecnologia apenas, mas da maneira como a gente usa, né? Porque, aproveitando também a deixa da pandemia, você colocar dispositivos de segurança, investir em tecnologias de segurança e ter um procedimento de uso baseado na imprudência, me permitam um trocadilho, é o mesmo que você, no meio de uma pandemia, colocar a máscara no queixo e ir para a galera. Você está de máscara, mas está tudo errado. E aí a gente fala que nada funciona e que ninguém está certo, né? Na verdade, começa simplesmente pelo teu procedimento. A maneira como você encara o universo da segurança digital, os dispositivos de segurança e os
procedimentos de segurança. Cara, literalmente, se você chuta o balde, né, e não tá nem aí, vai dar ruim. Não tem o que falar. É causa e efeito. E é isso que nós vamos falar semana que vem, né? Vamos falar sobre atualização, porque não tem como estar seguro, sistema seguro desatualizado. E procedimentos e configurações que garantem pelo menos o mínimo, porque 100% seguro, gente, não tem. Se você quer estar 100% seguro hoje no universo digital, saia fora dele. Não existe nada 100%. Se você voltar para o útero da mamãe e fazer um processo inverso aqui, né? Voltar para o útero da mamãe, se você estiver desconectado do Wi-Fi, talvez ali seja um ambiente seguro. Fora isso, entrou na web, está dentro dos dispositivos digitais, você implementa a segurança e presta atenção no que você pretende fazer. E duas coisas também que é importante, né, gente? Uso profissional é uma coisa, uso recreativo é outra. Se você usa computador para baixar música, para joguinhos, é outra questão, é uso recreativo. Agora, você é um profissional de TI, você é um gerente de banco, você é um especialista que programa para uma empresa, os seus dados têm que estar seguros. Aí o olhar muda. Mas deixemos esse assunto para a semana que vem, e aí a gente conversa mais a esse respeito. Pessoal, sobre o assunto de hoje, alguma pergunta, alguma questão, alguma ponderação aqui para a gente poder ir encerrando aqui? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza, obrigado pelo retorno. Bom, sendo assim, vamos encerrando aqui o nosso primeiro capítulo aqui da série Configurações. Na sequência, disponibilizo o formulário aqui para a frequência. Tenham um bom final de semana, pessoal, e até a semana que vem, se Deus quiser, cuidem-se. Valeu pela atenção de vocês. Tenham um bom dia aí. Tchau, tchau. Você também. Semana que vem o bicho pega. Com certeza. Vamos lá.